Boa tarde. Conforme o prometido, o programa Primeira Página dessa semana aborda um tema supervalorizado nos últimos tempos nas escolas e especialmente nos dias de hoje pelo cidadão comum, a educação financeira. Acompanhe. Na grade curricular das escolas públicas do ensino médio já está incluída a disciplina Educação Financeira, fruto de parcerias que incluem a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e o Grupo de Apoio Pedagógico do Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF. A previsão é de que até o final do ano, perto de 3.000 escolas públicas estejam contempladas pela iniciativa, cujo projeto piloto, entre 2010 e 2011, englobou quase 900 escolas do Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. Ao todo, envolveu 27.000 estudantes e 1.800 professores, que aliás estão bem desvalorizados aí com essa história de não atender os grevistas, né? Para falar sobre o tema e a importância da educação financeira desde cedo, convidamos a especialista Cássia de Aquino, do portal educaçãofinanceira.com.br. Super obrigado pela presença, muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos querer entender, educação financeira é assunto só de escolas públicas ou as privadas estão adiantadas no tema? Não, educação financeira precisa ser assunto de todo mundo. Há algumas escolas particulares que já adotam há bastante mais tempo esse assunto. Só eu trabalho há quase 20 anos esse tema com escolas. O que a gente vê é que ainda é uma coisa muito incipiente, muito, de um lado, atende ao interesse dos pais, mas as escolas têm muita dificuldade, elas mesmas, de saber como levar esse trabalho adiante. Existe o interesse, existe a intenção, mas ainda precisa encontrar a melhor forma de fazer isso de uma maneira que seja eficaz. Não é obrigatório, curricularmente falando, então? Não é obrigatório. Existe uma espécie de convite para as escolas de ensino médio, né, para que isso aconteça. Fundamental, né? O antigo segundo grau. Tá. Né? Da minha época. Mas ainda isso não é obrigatório. Até porque é preciso a gente pensar também que a educação no Brasil tem várias e graves dificuldades. Quando a gente pensa que 75% da população é analfabeta ou analfabeta funcional, segundo a pesquisa que o IBOP e o Instituto Paulo Montenegro fizeram há cerca de 2 anos, a gente se dá conta de quanto é preciso fazer pela educação. A educação financeira, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante, mas até para que as pessoas possam se organizar em relação ao dinheiro, elas precisam ter acesso a uma série de outras informações e formações advindas da educação. Então é preciso, em primeiro lugar, para lidar bem com o dinheiro, saber ler bem a realidade. Isso significa ser bem alfabetizado, por exemplo. Pois é, e não adianta só ser alfabetizado, precisa compreender, né? Que é o funcional, né? Exatamente. E aí, de repente, o sujeito não sabe nem identificar. O número da nota é mais fácil, né? É o número, mas também ser capaz de compreender o mundo de uma posição muito mais confortável, muito mais segura, né? Alguém que não sabe ler direito fica tão inseguro que tem grande possibilidade dele querer compensar isso, por exemplo, no consumo, né? E aí sai metendo os pés pelas mãos porque o cara sente que, do ponto de vista social, ele é menos, ele se sente menos e aí quer compensar de alguma outra forma. Ao passo que nos países em que a educação possibilita uma classe média realmente mais larga, uma população com nível de preparação do ponto de vista educacional mais homogêneo, as pessoas não têm esse mesmo ímpeto porque não precisam se afirmar na maneira como consomem. E vai demorar muito, né? Até todo mundo ter as mesmas condições, né? De educar e de disputar o mercado de trabalho. Verdade, né? verdade. Essa desigualdade gera uma série de coisas. Mas educação financeira é tema de toda a família? Deve ser. A gente tem que lembrar o seguinte, a maneira como a gente é educado em relação ao dinheiro atende principalmente ao exemplo que os pais forneceram, né? Os principais exemplos da vida de uma criança. Não tem páreo para a televisão, para o grupo de amigos, para a escola, nada influencia tanto uma criança quanto o exemplo dos pais. É por isso que é um assunto da família inteira.
Não apenas porque os pais formam esse espelho, mas porque a forma também como a gente se relaciona com o dinheiro, em muito boa parte, foi construída até por volta dos 5, 6 anos de idade. Ou seja, quanto antes a gente comece a construir as bases para o que será na vida adulta, uma maneira mais consciente, mais consistente de lidar com o dinheiro, tem que ser trazida praticamente desde o berço. Então, tem que ser um assunto para todo mundo mesmo. Quer dizer que pais esbanjadores muito provavelmente terão filhos esbanjadores? É bastante possível. É claro que há casos extremos em que pais irresponsáveis geram filhos que, por compensação, têm um comportamento exatamente oposto. Porque não é igual aquela situação. Que não querem aquilo. É muito parecido com o que a gente vê com filhos de alcoólatras. Tanto eles podem repetir o modelo, quanto podem ter aversão total àquilo. Você pode ter pais que são sovinas e que geram filhos no extremo oposto. Mas como média, como linha geral, a gente tende a repetir exatamente o modelo que viu em casa. Quando eu era pequeno, já faz algum tempo, eu tinha mesada. Tá na moda isso ou já caiu por terra? Não, muito pelo contrário, está cada vez mais na moda, embora a maior parte das pessoas, eu tenho a impressão, não se dão conta de exatamente o que é que elas estão fazendo, nem por quê. Explica pra gente como é que é, então. Pois é, porque em primeiro lugar a gente precisa compreender que crianças ainda muito pequenas, até por volta, nem tão pequenas ainda, mas até os 10, 11 anos, pela maneira como o pensamento da criança funciona, pela forma ainda muito concreta com que elas veem o mundo, elas têm muita dificuldade com a noção de tempo. Se você disser um mês para uma criança até os 10 anos, ela compreende a palavra, mas ela não é capaz, como a gente, de fazer essa projeção no tempo. Então, se você der uma mesada, ela vai se perder, ela vai detonar logo no início e vai perder o pé na sequência. Por isso que se recomenda para crianças menores de semanadas. Isso é o mais adequado. Agora, é preciso que o casal ou ex-casal, se ponha de acordo sobre a finalidade desta mesada, o que é que eles querem com isso. Para evitar, Luiz, que lá pelas tantas a criança faz uma malcriação. De castigo você está sem a sua semanada, sem a sua mesada. Foi mal na escola? Corta o dinheiro. Puxou o rabo do gato? Corta o dinheiro. Se os pais não sabem exatamente por que é que eles vão fazer aquilo, a qualquer tentativa de punir a criança, eles vão lançar mão desse recurso. Vou cortar a sua mesada. A mesada tem que ser Isso só... é comum, hein? Muito, muito comum. A mesada deve ser só um instrumento pedagógico, didático. Faz tanto sentido quanto se você encontra um cliente, você fez o trabalho, está tudo muito certo, e lá pelas tantas o cliente vira para você e diz: olha, Luiz, eu vou te dizer uma coisa, eu não gostei do comentário que você fez na reunião, eu acho que você precisa pensar melhor sobre a sua maneira de se comportar, então eu não vou pagar por agora o que nós combinamos, para que você possa pensar. A mesada ou a semanada existe para que a criança vá se acostumando a planejar no tempo a graninha que ela recebe. Se a toda sorte de acontecimento ela é retirada dessa possibilidade, ela não vai conseguir se organizar. Então os pais precisam ter plena consciência de por que é que estão fazendo o uso da mesada, para que possam resistir a essas tentações tão comuns, como você disse. Então, lição número 1, ok, semanada. E com que idade? E a partir de quanto e qual valor? Bom, pois essa é uma pergunta que os pais têm sempre muita dúvida. A partir dos 6 anos, a criança entra numa fase que é muito própria do desenvolvimento delas, de se interessar por organizar-se mais. É uma fase muito bonitinha. Esse é um bom momento para começar a dar a semanada. Muita gente se confunde e diz assim: é porque nessa hora eles começam a aprender os números, começam a aprender as operações. Não, uma coisa não tem relação com a outra. Aliás, pelo contrário, elas começam a aprender as operações e são alfabetizadas porque elas estão neste momento em que elas estão intelectualmente interessadas no mundo. Essa é uma boa maneira de dar início. Querem comprar um lanche na escola, por exemplo? Querem comprar um lanche na escola, querem saber mais das coisas, estão muito curiosas. A quantia, como a recomendação geral, evidente que não é o 11º mandamento, mas como recomendação geral,
e depois de tantos anos percorrendo o Brasil de cima a baixo e conhecendo como as crianças gastam dinheiro, a minha sugestão é sempre de R$ 1 por idade por semana. Então, uma criança de 6 anos receberia R$ 6 por semana. R$ 24 mês. No mês. Mas esses R$ 6 por semana devem dar a ela a chance dela gastar com alguma coisinha que ela goste, que será muito pouco, porque eles ainda são muito pequenininhos, têm pouca autonomia, mas também uma partinha, um pedacinho desse dinheiro deve ser usado para algum objetivo de curtíssimo prazo. Numa criança de 6 anos, o futuro é muito imediato, né? Para que eles vão desde pequenininhos compreendendo o seguinte: o dinheiro atende a esses dois principais interesses. A gente deve aprender a gastar o dinheiro, aliás, o dinheiro existe para ser gasto, mas a gente deve aprender também que existem coisas que a gente vai querer comprar daqui a um tempinho e é preciso se planejar para isso. Então, o prazer de gastar é semelhante ao prazer de poupar e a gente tem que aprender a fazer essas duas coisas. A grana que se dá aos filhos desse momento deve possibilitar que eles guardem um pouquinho e que gastem um pouquinho também. E se tiver algum castigo é cantinho, não é tirar a mesada nem a semanada. Cantinho, tem tantas formas da gente punir um comportamento que a gente julgue inadequado. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas não com o dinheiro, porque senão ele perde a função. É como se dar de castigo para uma criança e dizer, bom, 1 mês sem escola. Ou você hein? Sem banho. Sem banho. 1 mês sem tomar banho. Essa semana você não toma banho. Para a criança é uma coisa desconexa, não faz sentido. A recomendação, aliás, que se faz sempre é que a punição tenha alguma relação com a fonte... Com o delito. Com o delito, muito bem posto, com o delito. Essa é a recomendação que funciona mais. Fazer compra com os pais, ainda que a gente veja aquelas criancinhas se atirando no corredor do shopping, né? Ajuda na educação financeira? Ajuda muitíssimo, sobretudo se for o supermercado. Mas aí é preciso a gente devagar com isso. Pelo seguinte, a maior parte das pessoas, dos adultos, vai ao supermercado sem nenhum planejamento. Chega no supermercado, pega o carrinho e sai improvisando, né? Pega disso, 2 daquilo, 3 daquilo e vai fazendo assim. E a criança observa aquilo e conclui que nessa família ninguém se planeja. E se ninguém se planeja, está ali bem na altura dos olhinhos dela as gôndolas com chocolate, com as bolachas, está tudo ali propositadamente do jeito que ela possa observar e enlouquecer os pais querendo aquilo tudo. A minha sugestão é que os pais se ocupem antes de fazer uma lista de supermercado, e mesmo uma criança de 2 anos e meio pode, neste momento, ser chamada a participar. Por razões que são também do desenvolvimento de uma criança dessa idade. Se você diz a uma criança tão pequenininha, olha, vá lá ver no armário da despensa se a gente vai precisar de sabonete. Ela volta com essa informação, coitadinha, 3 anos, ela ainda é totalmente analfabeta, mas ela vai perceber que você escreveu alguma coisa, ou seja, que você levou em conta a informação, e aí ela sabe que existe uma lista que essa família, antes de ir ao supermercado, se organizou minimamente e que as coisas que eles vão comprar são aquelas. Há famílias que gostam de fazer combinações com os filhos e dizer, bom, muito bem, já fizemos a lista com todas as coisas que a gente vai precisar, então vamos pensar agora, o que é que você quer? Essa semana eu quero chocolate, essa semana eu quero iogurte tal, essa semana eu quero... Você coloca na lista também. Mas a criança sabe que a família está indo com um determinado propósito. Não é aquele oba-oba, aquele improviso geral. Isso ensina muitíssimo a criança sobre o fato de que nessa família a gente se planeja. E é assim que os filhos vão construindo a percepção da melhor forma de se relacionar com o dinheiro. Eu esqueci de perguntar, a mesada, quando a semanada, ela é só para uma... que já com o valor que você colocou, realmente não dá para comprar grande coisa. Não. Você num supermercado, por exemplo, você não vai falar, olha, então isso aqui você compra com a sua mesada, se você quiser. Bom, eu acho que pode até ser possível se for alguma coisa que caiba no dinheiro que os pais estão dando. Uma bala só, né? Uma coisa assim, porque há pais que ficam tão entusiasmados com isso. Eu já vi pais de crianças de 6 anos
que diziam, não, o dinheiro que a avó deu de presente, ou que o tio, o padrinho, não, isso aqui vai para a sua poupança para você comprar um carro quando fizer 18 anos. Sua faculdade, não sabe Sua faculdade, exato. Qualquer criança de 6 anos pensa num sujeito de 18 como um velho caquete, uma pessoa acabada. Para que eu vou querer um carro quando eu tiver 18 anos? A gente precisa saber dosar essa expectativa de futuro. É preciso que os filhos sejam estimulados a ter um objetivo que pode eventualmente ser uma bala, pode ser figurinha, pode ser um carrinho, pode ser um jogo, pode ser alguma coisa, mas que seja possível a ela alcançar, senão isso vai ser fonte de frustração. Não é? Você imagina um objetivo de tão longo prazo, que coisa mais desestimulante. Eu não vou conseguir nunca fazer isso que eles estão querendo, então deixo de me importar com este tema. Agora, se há alguma coisa que eu consigo comprar, graças à minha disciplina, ao meu esforço, esse processo de firmar o objetivo, alcançar o objetivo, vai funcionando como um reforço que torna a criança cada vez mais interessada no processo. E é assim que a gente vai construindo uma mentalidade que seja poupadora. Contar moedas e juntá-las como o tio Patinhas, né? O personagem Disney, auxilia em alguma coisa? Auxilia, exceto pelo tio Patinhas, porque o tio Patinhas era um sujeito que sofria, né? O tio Patinhas não conseguia gastar. A ideia não é que a criança seja um tio Patinhas, mas é exatamente que ela compreenda que existe prazer em gastar, porque se uma criança não consegue gastar, ou se um adulto não consegue gastar, ele tem um problema e é preciso estar atento a isso. A criança que sofre para gastar, ela sinaliza que alguma coisa não vai bem. Ela precisa aprender a fazer as escolhas com dinheiro, a gastar, como também precisa compreender a importância de se planejar no tempo para usar a grana daqui a pouquinho. Contar as moedas, e as crianças, sobretudo as menores, têm encanto pelas moedas, ajuda que elas compreendam que está valendo o esforço delas. Agora, que não seja um esforço longo demais, porque senão aquilo fica muito chato. E a gente não pode nunca esquecer a recomendação de que as moedas precisam circular, né? Pois é, ainda que o governo desaconselhe juntar moeda, o cofrinho ainda funciona? Não funciona desde que a gente não deixe tempo demais. Desde que os pais sejam prudentes o bastante para oferecer à criança uma carteira simples que seja, as crianças se sentem muito importantes com isso, e dizer a ela, muito bem, você já juntou tantas moedinhas, agora a gente vai ali na padaria, na banca de jornal, vamos trocar por uma cédula e você vai guardar, porque as cédulas não podem ser dobradas, riscadas, tudo isso é educação financeira. E a criança então vai compreendendo que, afinal de contas, o ato de poupar, o ato de juntar dinheiro, não é uma coisa que diz respeito só à vidinha dela, mas que é também um compromisso social. Se todo mundo sair guardando e tesourando as moedas, a gente vê o que a gente tem visto agora. No supermercado não tem moeda, em qualquer lugar falta moeda. É preciso ensinar as crianças até a importância de deixar que as moedas circulem. Em tempos econômicos amarrados como a gente está vivendo, né, e o ministro Levi que o diga, ficou resfriado de repente, como é que é encontrar uma boa deixa para a gente ensinar a educação infantil? Muito provavelmente muita gente está falando, olha, não recebi meu salário, não vou te dar nada hoje, hein? Pois é, mas sabe que isso é uma situação que tem se tornado tristemente frequente, ao mesmo do desemprego, né? Dos casais de uma hora para outra viverem essa situação, e é um tema muito delicado. Porque numa hora dessas a pessoa fica tomada de angústia, de rancor, de pavor, e é preciso que os adultos, entre eles, casal ou ex-casal, dê conta de resolver este tema primeiro antes de conversar com os filhos. Que se digam tudo o que pensam, que estabeleçam todas as angústias, todos os temores. Uma vez que eles tenham conversado sobre o que é que vamos fazer daqui para frente, aí sim é o momento de comunicar às crianças sobre, olha, papai e mamãe perdeu o emprego, por causa disso nós vamos passar por um período diferente, vamos precisar cortar gastos aqui em casa, vamos cortar isso, isso, isso. As crianças são comunicadas do plano, porque o grande perigo num momento como esse, Luiz, é elas sentirem que o barco está sem comando.
aí a angústia da criança cresce demais. Agora, se ela sente, muito bem, é um momento difícil, papai e mamãe estão cientes do que eles estão fazendo, eventualmente os pais podem até dizer que providências estão sendo tomadas para atravessar essa fase difícil. Podem, se quiserem, dizer, a gente tem, não se preocupem, a gente tem um dinheiro para essa fase, não é absolutamente necessário, aliás, é desaconselhável dizer quanto, mas apenas informar que nós temos um dinheiro para passar essa fase. Os adultos se esquecem do temor infantil que todos nós tivemos em algum momento de ficar pobre e morar na rua. Isso é uma fantasia que criança tem. Se uma situação como essa não é bem conduzida, é a história de Joãozinho e Maria, lembra? Das crianças abandonadas na floresta? Esse é um mito que fala muito do temor da criança. Se os adultos não conduzem bem essa situação, esse temor delas fica muito acordado. Mas se elas percebem que, muito bem, é um momento difícil, papai e mamãe estão no comando, a reação que as crianças têm, e há várias pesquisas que indicam isso, é absolutamente enternecedora, porque elas querem contribuir. O que pode ser uma fase difícil, pode ao mesmo tempo ser uma fase muito agregadora, enriquecedora, né? Para o afeto familiar. Você gera uma criança insegura, né? Muito, porque se ela não sabe que o adulto, que é o sujeito vivido, que é o responsável por mim, não tem a menor ideia do que acontece, do que adianta, por exemplo, dizer para a criança, porque aquele meu chefe foi demitido, porque meu chefe era um canalha, porque vocês não sabem o que eu sofri. Ela não tem nada o que fazer com essa informação. Isso para ela é aterrador. Eu não posso fazer nada sobre isso. Agora, se os pais dizem, vamos cortar o número de saídas, não vamos toda vez, não vamos cortar aquela viagem, isso elas conseguem lidar. Isso é concreto. Com isso eu consigo me haver. Mas não venha para cima de mim com dramas de consciência, porque eu não dou conta. Não, por favor, não. O chefe vai ser sempre muito ruim quando ela for adulta, né? Exato, ainda tem isso. Presentear com dinheiro, recomenda-se ou não? Depende da idade. Na fase da adolescência, muitos tios acham difícil presentear um adolescente e aí acham mais fácil dar uma grana. Eu acho que na infância, para os menorzinhos, eu acho que não se deve fazer isso. Em primeiro lugar, porque parto do princípio que o presente é uma forma de você identificar o que o outro gosta e se esforçar para atender isso. Pensei em você, né? Pensei em você, exatamente. A grana é muito fácil, sem dúvida nenhuma, mas também não quer dizer nada. Mesmo para o adolescente, eu fico imaginando, você fica sabendo que o seu sobrinho, o afilhado, quer comprar uma prancha de surf, sei lá. O fato de dizer, olha, muito bem, vou colaborar, está aqui a grana, agora vamos fazer o seguinte, vamos junto, vamos um dia junto, você me explica como é essa prancha que você quer, a gente almoça, coisa e tal, fazer disso um programa em que a vida não fique reduzida apenas à quantia, apenas ao numerário, mas que possa, ainda que por pelo que cerca esse momento, levar o presenteado a compreender que, bom, esse cara pensou em mim, esse cara leva em consideração o que eu sou e não só uma maneira fácil de se livrar da preocupação em me dar um dinheiro, um presente. Nós estamos falando com uma psicóloga do dinheiro, né? Porque é muito mais do que o planejamento. Mas, por falar em planejamento, também é assunto de jovem, vamos subir um pouquinho na escala da idade aí. Planejar, ainda que, por exemplo, para eles o futuro esteja distante, não está trabalhando. É assunto, sem dúvida nenhuma. A questão é que a gente tem que ter clareza de que a educação financeira, a educação de modo geral, mas a educação financeira de modo específico, ela é diferente de acordo com a fase da vida. Os adolescentes têm interesses muito específicos e é preciso a gente saber tratar tudo isso com eles a partir dessa perspectiva. Por exemplo, é uma fase de muita indefinição do ponto de vista profissional. O que é que eu vou ser quando eu crescer? Não é? Levar esse jovem a compreender as várias profissões, tudo isso é parte da educação financeira. Provocar que ele se dê conta do talento que ele tem, dos talentos que ele tem e de como esses talentos podem ser identificados com carreiras, com profissões,
é parte da educação financeira. Todo adolescente saudável adora uma discussão, adora um debate, adora uma provocação. Excelente momento para que a gente ajude os filhos a formular melhor os argumentos. Isso na vida adulta vai ser fundamental. Então, quando um filho adolescente vem dizer que está ganhando pouco dinheiro, que todos os amigos ganham mais do que ele, é sempre assim, né? Todo mundo vai e todo mundo ganha mais. Você ser capaz de dizer, muito bem, então me convença, quais são os seus argumentos? E fazer disso um momento de incentivo que o cara vá percebendo alguma coisa que na vida adulta ele vai precisar muito. Quantos adultos se amedrontam na hora de pedir aumento, por exemplo, ou de negociar um projeto, porque não receberam esse tipo de estímulo, para que fossem capazes de construir, a partir de argumentos, uma determinada expressão de desejo, de demanda. E por isso que é importante. Agora, à medida que os filhos vão crescendo, eles vão mais e mais participando do orçamento da família, compreendendo as escolhas que a família faz e oferecendo sugestões também para que as famílias possam se organizar melhor com o dinheiro. E aí a coisa vai ficando cada vez mais interessante. A forma como a gente gasta o dinheiro pode trazer infelicidade, além de trazer um rombo e inadimplência? Pode trazer e pode ser resultado, Luiz. Se a gente se desse conta de por que é que faz determinadas escolhas com o dinheiro, se perceberia revelado por essas formas. É muito interessante como a maneira como alguém lida com o dinheiro traduz uma série de outros aspectos da vida. Como essa pessoa lida com ambição, com insegurança, com a maneira como ele é percebido pelos outros, tudo isso está identificado no dinheiro. Por isso que a relação com o dinheiro ela pode ser modificada se você quiser, a partir de você mesmo, construir uma nova pessoa. A infelicidade está na maneira como você se relaciona com o dinheiro, mas principalmente na maneira que te fez se relacionar com o dinheiro daquela forma. Deu para entender? Deu. Educar financeiramente o cidadão é imaginar uma sociedade mais desenvolvida, menos inadimplente? É mais consistente, mais atenta. Olha, um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil é o nosso nível de poupança, que é baixíssimo. É uma coisa muito preocupante, coisa na casa dos 14%, 15%. Peru, Colômbia, Chile, todos esses países poupam mais que o dobro da gente. Países muito mais pobres do que o Brasil poupam muito mais, muito mais. Isso significa o quê? Isso significa que o investimento em várias áreas do país ficam prejudicados por causa disso. Isso significa que o país não tem dinheiro próprio e que precisa então de dinheiro externo para bancar tudo que roda por aqui. E isso acontece não é porque existe a poupança interna, é um ente distante. A poupança é feita por cada um de nós. E ensinar a população a lidar melhor com o dinheiro significa uma população capaz de estabelecer objetivos para a própria vida, uma população atenta à maneira como vai envelhecer e uma população atenta às escolhas que ela faz na vida, escolhas que não são apenas financeiras, mas que são também escolhas afetivas, escolhas até políticas em função dessa percepção de quem eu sou e de que maneira eu me comporto nessa vida. Tem gente que imagina que o futuro pode nem acontecer e que Deus vai suprir. Então vamos gastar tudo, né? Exatamente. Isso é bastante comum. Muito. Muito comum. Tem gente que adora contar e recontar o dinheiro. Amar o dinheiro é exagero? Eu acho que o dinheiro nessa peça da vida, o dinheiro devia ser um ator coadjuvante, eu acho. E acho que o que deveria haver de principal são todos os sentimentos, todos os afetos, tudo o que é muito mais importante nessa vida. Agora, quando a gente não dá ao dinheiro o tempo e a atenção que ele merece, ele vira um ator daquele trapalhão que entra em cena e cai, e derruba e faz aquilo tudo virar um pastelão. Se a gente não dá o dinheiro, o tempo e a atenção que ele merece, ele acaba ocupando um lugar na vida da gente que ele não merecia. Não era para estar ali. Não era para estar ali.
Aí não tem sentimento que resista, não tem ética que dê conta, não tem honestidade que sobreviva. Nada, porque tudo fica contaminado pelo dinheiro. Então, gente que dá atenção demais ao dinheiro, sinaliza também que alguma coisa não vai bem. Seja pelo excesso de preocupação com o dinheiro, seja pela evitação total do assunto. Quando a gente evita demais, também convida o tema a estar presente. O ideal é que a gente seja capaz justamente de dar ao dinheiro essa atenção na justa medida que ele merece e se dedicar a tudo mais que é tão mais importante nessa vida. Não tenhamos, portanto, olhos de Severo, da cadeia, né? Somos bons ou maus pagadores em função dos ensinamentos dos nossos pais, na média do brasileiro? Essa é uma pergunta difícil, porque nos últimos anos houve um convite bastante acentuado ao consumo, né? Um estímulo bastante marcado em relação a isso. De um lado, isso foi muito bem-vindo, porque possibilitou, pelo acesso ao crédito, que uma fatia larga da população tivesse acesso a bens que não tinha tido nunca. Mas, de outro lado, por um crédito que muitas vezes se revelou fácil demais, excessivo demais e irresponsável em larga medida, acabou provocando que aquele ditado entrega tão bem: quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Então, eu acho que nesse momento vivemos uma fase em que a população está muito ilambuzada com essa história do dinheiro. O pessoal se endividou demais, perdeu a cabeça, aquela fase eufórica que o país viveu, aquela fase quase maníaca, né? Uma coisa, agora nós somos, deixou TV sequelas. De tela plana, né? Cabe no bolso, não interessa o tamanho do juro, exatamente. Né? E agora a gente está na ressaca, né? Tomara a gente possa aprender nessa ressaca a não tomar outro porre daqui a pouco. Toda crise vem para ensinar, né? Tomara, essa é a minha esperança. Que derrube de vez, né? Casamento sobrevive a uma má administração financeira? Olha, você sabe que metade dos casamentos acabam em função de divergências em relação ao dinheiro. Metade. O pessoal combina tudo na fase de enamoramento, conversa sobre tudo, mas sobre dinheiro eles não conversam, a gente não fala sobre isso e vai para o casamento trazendo as marcas que herdou da própria família. E parte do princípio que não, o certo, o correto é fazer como eu aprendi na minha casa. O problema é que o outro acha a mesma coisa, né? E como a gente não combinou isso, no casamento as coisas se conflitam e aí a confusão começa. Quando os filhos nascem, então, o desastre se acentua. É por isso que é tão importante a gente, na medida do possível, com charme, com delicadeza, com leveza, tratar de compreender como o grande amor da vida da gente lida com o dinheiro ainda na fase do namoro, para evitar alguma grande dissonância mais tarde. E, se isso não foi feito, é preciso também muita delicadeza, muito cuidado para tratar desse assunto. Dar lição de moral, botar o dedinho um para o outro e dizer você tem que fazer isso, você é responsável, você é louco, etc, etc, não é conversar. Falar sobre dinheiro é uma coisa muito difícil, a gente precisa aprender a fazer isso. E para isso é preciso, mais do que falar, saber ouvir o que o outro tem a dizer. Nós homens estamos em desvantagem, né? Tem Lei Maria da Penha, feminicídio, agora vocês precisam ajudar a gente a Rashid. Não é? Mas vamos conversar sobre eu acho que isso. vocês têm toda a razão, toda a razão. E você sabe que os adolescentes, eles se queixam disso. É surpreendente como ainda agora, 2015, com todas as conquistas feministas, como muita menina ainda se sente desobrigada na hora de rachar a conta. Os meninos se queixam disso. Que bacana. É bacana, eu acho fabuloso, mas acho que os pais de meninas precisam também aprender a ensinar isso. A gente não é só independente na profissão, é independente também na medida em que compreende, colabora para esse, como você disse, para esse Rashid, como é? Rashid, vamos Rashid, né? Parece turco, mas deve mas ser. E muito se fala de homens como investidores, a gente lê matérias, é sempre o sujeito engravatado. Não tem mulher nesse clubinho ou o cenário está mudando? Não, está mudando.
Esse é um tema que eu adoro, porque eu já fiz um trabalho sobre isso lá com o pessoal da Bolsa e me dediquei muito tempo a estudar isso. A relação da mulher com o dinheiro, ela é cíclica. Se você olha na história, houve vários momentos em que as mulheres é que tinham maior ascendência. A gente vive agora, presentemente, uma fase em que as mulheres começam o pêndulo começa a retomar. Eu acho maravilhoso. Eu acho interessante. Mas, para falar de maneira muito realista, a gente ainda vive uma fase em que as mulheres se ocupam muito mais do que é o pequeno dinheiro, é aquele dinheiro da casa, né, das pequenas decisões domésticas e ainda muito pouco das decisões que pesam de fato. Então, são os homens, num casal, por exemplo, que toma as decisões de peso, onde o dinheiro vai ser investido, que seguro vai se fazer, etc. E a mulher fica ainda muito encolhida em relação a isso. Mas o ideal, e eu sou bastante otimista em relação a esse tema, é que as mulheres vão cada vez mais se apropriando desses outros temas que são fundamentais. O cidadão educado financeiramente tem mais chance de crescimento pessoal e profissional? Não tenho dúvida, mas não tenho a menor dúvida. Em primeiro lugar, porque quando a gente está sem dinheiro, quando a pessoa não consegue se organizar em relação à grana, ela perde muito tempo e muita energia com esse assunto. Seja com as brigas domésticas, seja porque ele se distrai, porque o dia mais importante do mês é o dia do pagamento e todos os outros são uma amarga espera do dia do pagamento. Quer dizer, ser feliz um dia e a sua atenção está toda concentrada no dinheiro que você vai receber e que imediatamente vai sair. Desembolsamento. Exatamente. E não na alegria, e isso é que deveria ser importante na vida da gente, na alegria de produzir alguma coisa que traga o talento que a gente tem à tona. O Ford, das empresas do Império Ford, diz a lenda que ele tinha, aliás, um processo muito curioso de promoção dos funcionários a partir de um determinado nível. Ele chamava o cara na sala dele e perguntava ao sujeito se ele tinha alguma forma de poupança. E era essa pergunta que definia para o Ford se o sujeito merecia ser promovido. Porque isso contava que o sujeito era capaz de se planejar, que ele era capaz de disciplina, que ele tinha autocontrole e que ele era capaz de estabelecer metas para a vida. E a partir disso que o cara era alçado. No século passado. Né? Isso ainda no século... Início. Exatamente, exatamente. E eu acho que é tão pertinente ainda agora. Um executivo ou qualquer funcionário de qualquer nível que se relacione mal com o dinheiro, ele é potencialmente um sujeito que vai trazer complicações no ambiente de trabalho. Potencialmente um sujeito de risco. É. Conta pra gente, é fato que as empresas se preocupam com a queda de produtividade, com os acidentes de trabalho provocados pela preocupação dos funcionários com a dívida, a falta desse dinheiro? É uma grande preocupação. É uma grande preocupação porque isso afeta de maneira muito clara o desempenho do funcionário, porque ele adoece mais, ele se machuca mais, ele provoca maiores acidentes de trabalho, ele quantas vezes pede demissão, está indo tudo bem, o cara pede demissão para receber pede a demissão e tenta negociar para receber o fundo, ou seja, para as empresas é um grande problema, para não dizer os casos de desvio, de atos desonestos que acontecem porque o cara está devendo a Deus e o mundo. Para as empresas isso tem se tornado uma grande preocupação, não por uma questão apenas benemérita, por uma preocupação com o bem-estar do funcionário, mas mesmo por uma questão de produtividade. As empresas se preocupam e se preocupam com justa razão. E dá para ensinar educação financeira nas empresas? Como é que faz isso? Dá. Isso é possível desde que compreendida a melhor forma de fazer. O que acontece com alguma frequência é que as empresas querem, por exemplo, fazer uma palestra sobre o assunto. E aí pedem ao palestrante que, olha, você vai lá, você dá uma bronca neles, porque eles precisam aprender como se fossem crianças. Agora, você imagina como o funcionário se sente se ele é convocado a assistir uma palestra e aí chega alguém que ele nunca viu antes e que dá uma lição de moral.
E a primeira coisa que vai passar pela cabeça desse sujeito é, bom, agora só porque eles me pagam, eles se sentem no direito de dizer o que eu faço ou o que eu não faço. Numa situação como essa, Luiz, o resultado é inócuo, para não dizer que ele pode ser bastante prejudicial ainda. Um tiro no pé. É preciso compreender a delicadeza, a sutileza que há num trabalho como esse. Não é um trabalho fácil, não é qualquer solução fácil para um tema complexo como esse, mas é perfeitamente possível e há exemplos que são de bastante sucesso. Dá para identificar os maus hábitos com dinheiro, algumas coisas comuns aí nas suas andanças? O que é o mais comum de usar o dinheiro inadvertidamente? É um equívoco que não é só brasileiro, mas que aqui é bastante acentuado, que é querer se afirmar socialmente com o dinheiro. É o cara que gasta o dinheiro que ele não tem para bancar o restaurante, para bancar o carro, para bancar a roupa, o celular. Aí você vai escolhendo os variados níveis de impressão que ele quer provocar. E aí ele desloca o que é a identidade dele, quem ele é, para esta pessoa que ele acha que os outros vão pensar que ele é. E com isso ele perde dinheiro, ele perde reputação, porque ninguém cai neste conto. Você pode cair no tempo. Né? 2, 3 minutos de conversa e qualquer pessoa um pouco mais espertinha já percebe os furos no que o outro está tentando demonstrar. Não por acaso o sujeito no restaurante, na mesa de bar, que se oferece para bancar a conta de todo mundo, pode ter certeza que é o cara mais duro da mesa. Porque é ele que está... Não é comum, né? Não é. Quem tem tanta necessidade de afirmação pelo dinheiro, dá evidência, dá sinal de que tem dificuldades. Uma pessoa que seja realmente rica, os ricos jamais fazem uma coisa dessa. Em primeiro lugar, porque eles são ricos, eles sabem que eles são ricos, eles não precisam se afirmar sobre isso. Quem tem esse tipo de tentação, é que dá sinal de que falta dinheiro. Esse é um equívoco bastante frequente. O outro você apontou há pouco, que é a ideia de que o dinheiro pinta, vai acontecer alguma coisa e o dinheiro vai aparecer, uma esperança mágica no futuro. É como se nos filmes de Bang Bang, a cavalaria que chega e que salva todo mundo. Não existe cavalaria nessa vida, não existe. Não é cada um que tome conta do seu próprio forte, porque é o que tem. E essa esperança de que vai acontecer alguma coisa é uma esperança de uma criança de 2 anos e meio. É uma coisa muito característica de uma criança de 2 anos e meio. A gente tem que viver sempre esperando que as coisas vão dar certo, mas preparados para possibilidade de que alguma coisa venha a dar errada. Essa é a equação que faz com que a gente possa ultrapassar tantas barreiras pela vida com relativa tranquilidade. Eu queria dicas suas para a gente tocar a vidinha aí sem muitos problemas aí. Qual é a receita que você dá para a gente? Receita é difícil. Mas eu acho que há alguma coisa que todos nós devemos ter, todos os adultos devem ter, que é um fundo de emergência. Essa é sempre a minha principal insistência. Um fundo para situações que sejam realmente de emergência. E uma viagem para o Caribe não é uma emergência, não é? Um carro novo não é uma emergência. Você ter uma grana para essas situações que podem, de fato, ser um problema, porque, pessoalmente, eu nunca conheci ninguém que tivesse se endividado de maneira realmente brutal, que não tivesse passado por uma situação de emergência que poderia ter sido melhor equacionada se essa pessoa tivesse uma reserva. É nisso que a maior parte das pessoas se perdem. É no desemprego, é numa doença que aparece, é num algum acidente, algo que vem e que tira todas as coisas do ar. Então, ter um fundo de emergência que seja equivalente, no mínimo, a 6 meses da renda mensal, de 6 a 12 meses, né? É fundamental. Todo mundo deveria ter isso. Ter essa grana em algum produto que possa ser rapidamente resgatado.
para socorrer uma situação como essa. Como disse, a gente não quer que nada de ruim venha a nos acontecer, mas as coisas existem, elas acontecem e é preciso a gente estar preparado para elas. Quem tem o fundo de emergência consegue sobreviver muito melhor a situações difíceis, até porque está emocionalmente muito mais tranquilo. Você imagina como é doloroso passar por uma situação de falecimento familiar, por exemplo, e além da dor do momento, ainda ter que se haver com tudo o mais que cerca essa fase. Então, um fundo de emergência é uma recomendação, todo mundo deveria ter o cuidado de seguir. Por isso que eu costumo ganhar um bocado nesse jogo, porque a gente tem aquela fichinha de azar. Aliás, é um jogo que a Estrela me mandou, agradeço, um jogo, um dos mais vendidos, e eu não saio gastando, comprando propriedade não, eu vou guardando meu fundinho aqui, porque se você sai comprando tudo quanto é propriedade e depois não tem dinheiro, você cai no azar, pague tanto, você quebrou. Exato. Né? Queria te agradecer a presença, deixar um prazer. A oportunidade, se você quiser falar mais alguma coisa que a gente deixou de contar. Bom, e agradecer a tua presença. Isso é um assunto para horas e horas de conversa, mas eu agradeço muitíssimo o papo. E quem quiser saber mais sobre isso, apareça lá pelo site educaçãofinanceira.com.br. Gente, uma boa semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos ter uma reprise por motivo justo de trabalho e voltamos na outra semana. Um abraço, boa semana. Muito bem.